Boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa live, nesse encontro virtual na noite de hoje. Nós recebemos o convite dos companheiros do Centro de Estudos Espíritas Garcia, aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais, e com muita alegria tivemos a oportunidade de aceitar e estamos juntos aqui hoje nessa noite. Nosso tema, conforme nosso primeiro slide já mostra ali, é sobre Jesus. E é pensando em Jesus que nós faremos a nossa prece inicial para poder dar início à nossa conversa. Amigo Jesus, é com extrema alegria que mais uma vez nos reunimos virtualmente nesse momento para conversar sobre Ti, sobre seus ensinamentos, sobre seu exemplo, sobre o seu evangelho, sobre o seu amor. Permita, Jesus, que os bons amigos espirituais que estão envolvendo cada um de nós, que estamos sintonizados nesse encontro, nesse momento, possam continuar nos envolvendo em energias de paz, de equilíbrio, de tranquilidade, e que as reflexões da noite possam ser úteis a todos nós. Agradecidos assim, iniciamos a nossa conversa. Muito bem. Para que a gente possa iniciar a nossa conversa na noite de hoje, há um primeiro lembrete. Há hoje uma certa urgência para todos nós em compreender e aplicar a proposta de Jesus. Essa urgência, aliás, sempre houve, mas, como sempre, nos parece que na atualidade ela se faz ainda mais premente. No entanto, qual seria essa proposta de Jesus? De que maneira as religiões ditas cristãs, e no nosso caso específico, o Espiritismo, estão apresentando essa proposta de Jesus? E, tomando conhecimento desta proposta, de que maneira efetivamente nós poderíamos vivenciá-la no nosso cotidiano? Talvez Jesus e os evangelhos sejam um dos temas mais estudados, sobre os quais nós temos mais livros, mais obras ao longo desses 2000 anos praticamente, e muitas vezes parece que não há mais nada a ser falado, não há mais nada a ser escrito, não há mais nada a ser explicado. Mas lembremos, estamos falando de Jesus e o assunto é inesgotável. O tema é inesgotável. Nós próprios, eu, Eli e mais outros companheiros, Ricardo Baesso, Daniel Salomão, Fábio Fortes, tivemos a oportunidade de estudar o tema Jesus sob a ótica do Espiritismo e anotamos os nossos estudos, as nossas reflexões nesse livro, que talvez já seja conhecido de alguns, Jesus segundo o Espiritismo, que está sendo editado pela editora Primavera. E nesse trabalho, que foi um trabalho de estudo de cerca de 2 anos, nós tivemos muitas oportunidades de refletir sobre a pessoa de Jesus, sobre esse espírito extraordinário para todos nós, que esteve na Terra nos oferecendo os seus ensinamentos, as suas orientações, e que deixou esse legado, vamos dizer assim, que nós estamos até hoje discutindo. Nessa obra, nós analisamos vários aspectos dessa vivência de Jesus, dessa mensagem de Jesus, e é algo que para nós foi muito interessante e nós compartilhamos com todos aqueles que estiverem interessados. Quando nós pensamos em Jesus do ponto de vista espírita, nós vamos ver algo interessante. Na realidade, de certa forma, segundo alguns autores, e nós concordamos, nós podemos dizer que o Espiritismo segue uma certa tradição, uma tradição que nós chamaríamos de uma tradição greco-judaico-cristã.
No seu aspecto filosófico, parece muito natural nós considerarmos essa tradição, enquadrarmos o Espiritismo nessa tradição grega, do pensamento grego. Quando nós vemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, Kardec faz um resumo do pensamento de Sócrates e Platão. Quando nós observamos as principais assinaturas na introdução de O Livro dos Espíritos, vamos encontrar lá esses gregos famosos. E vamos encontrar, estudando mais detalhadamente a filosofia espírita, várias evidências, se a gente pudesse dizer, de que há efetivamente uma tradição do pensamento filosófico grego dentro da doutrina espírita. No entanto, o Espiritismo lida também com o aspecto transcendental, com aquilo que sai da nossa realidade mais imediata. E nesse aspecto transcendental, a gente poderia dizer que o Espiritismo tem, sim, um aspecto ou um viés religioso. E aí, nesse viés religioso, a nossa tradição espírita estaria ligado, certamente, ao judaísmo, em primeiro lugar, e ao cristianismo. Por que nós falamos isso? Não é difícil também perceber. No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu primeiro capítulo, Allan Kardec já apresenta a ideia das chamadas três revelações, as três revelações de Deus aos homens. Fica muito claro nesse capítulo, estudando esse capítulo, que a parte, vamos dizer então, religiosa, transcendental da doutrina espírita segue uma linha progressiva de revelações espirituais que foram sendo feitas à humanidade ao longo desses séculos todos, ao longo desses milênios. Essas revelações são progressivas. Isso significa o que, basicamente? Significa que cada revelação, quando ela é trazida pelo mundo espiritual à humanidade, traz um conteúdo sobre a realidade espiritual necessário e compreensível à humanidade daquela época. Quando nós falamos, então, que as revelações são progressivas, é natural que a gente imagine assim, porque, por exemplo, pegando a primeira revelação expressa nos 10 Mandamentos, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, ocorrida há cerca, segundo alguns, de 3.300 anos atrás, é fácil a gente imaginar que não era possível se desenvolver mais completamente aquelas ideias. Os 10 mandamentos apresentam quase que um resumo do que era possível aos amigos espirituais, a espiritualidade que coordena a evolução do planeta, apresentar naquele momento. Aquelas leis propostas, então, nos 10 mandamentos, posteriormente desenvolvidas no povo hebreu, pelo povo hebreu, principalmente a partir de Moisés, vão durar, se a gente pudesse fazer essa analogia, cerca de quase 1.500 anos. Ao longo desses quase 1.500 anos, até a chegada de Jesus, o que nós observamos é uma complexidade crescente em relação a essas leis. Quando nós estudamos, por exemplo, a história do povo judeu nessa época que Jesus esteve entre nós, nós observamos que havia uma quantidade, dezenas, alguns autores chegam a falar em cerca de 632 leis que os judeus cotidianamente deveriam observar durante a sua vivência no seu dia a dia. Observamos então, sem uma matemática muito simples, que saindo de 10 leis para mais de 600 leis, houve uma complexidade crescente na tentativa de entender e aplicar aquelas 10 leis inicialmente
tão simples. Ao mesmo tempo, não só apenas uma complexidade, mas, de certa forma, se a gente pudesse também usar essa expressão, um certo desvio dessas leis. Nós, quando, por exemplo, vamos aos evangelhos, vamos encontrar, por exemplo, no Evangelho de João, a famosa passagem da mulher adúltera, que estava para ser apedrejada pelo crime, pela acusação de crime de adultério. Ou seja, a lei civil vigente na época que Jesus estava encarnado permitia e, de certa forma, indicava a morte, uma pena de morte, para determinados crimes. Ora, a pena de morte é frontalmente contrária ao mandamento não matarás. Mas, como é típico do nosso processo de evolução humana, nós gostamos sempre de colocar um mas na frente. Não matarás, mas, exceto. E aí a gente completa uma revelação de caráter espiritual com as nossas condições e as nossas possibilidades humanas. Então, observamos que quando Jesus chega, obviamente, ele não tem a intenção, e ele deixa isso claro, de destruir a lei, de destruir o aspecto espiritual apresentado pela lei. Ao contrário, nas suas palavras, no Sermão do Monte, ele vem dar cumprimento a essa lei. Cumprimento no sentido de revelar um pouco mais das questões espirituais envolvidas nessa revelação espiritual, nessa revelação divina, entre aspas. Aquilo que havia sido dito lá nos 10 Mandamentos já houvera passado um tempo razoável e para ser digerido, entendido e vivenciado, e agora era possível que ele viesse e completasse, estendesse, ampliasse a revelação espiritual a respeito do universo e das leis que regem o universo. Se os 10 mandamentos podem ser chamados de uma revelação da justiça, com foco na justiça, a revelação trazida por Jesus seria a revelação do amor, não em substituição à justiça, mas como um complemento da justiça, como algo que se agrega à ideia pura e simples de justiça. Jesus, então, através dos seus ensinamentos, das suas palavras, dos seus exemplos, vai revelar de uma forma um pouco mais ampla, basicamente a questão de uma realidade espiritual, de uma vida futura, que nos evangelhos é referido como a vida eterna, que de certa forma já era conhecida, pelo menos de ouvido, pelos judeus, tanto que nós vamos encontrar várias passagens dos doutores da lei indagando sobre essa vida eterna, porque era um conceito conhecido, mas pouco compreendido, e vendo a autoridade de Jesus, vários deles vão indagá-lo a respeito do que seria e como viver essa vida eterna, e vai mostrar que a realização, a vivência dessa vida eterna está baseada no que a gente chama genericamente de lei do amor, ou exercício do amor, nas suas diversas faces, nas suas diversas possibilidades. Vindo a revelação, então, de Jesus, a chamada segunda revelação, nessa tradição greco-judaico-cristã, na qual nós espíritas estamos inseridos, coincidentemente, entre aspas, passam-se mais 1500 anos após o período em que essa mensagem original de Jesus, trazida por Jesus, vivenciada e observada pelos seus primeiros discípulos e pelos discípulos desses discípulos, passado quase cerca de uns 300 anos, mais ou menos, numa conta só por alto,
Passado mais ou menos esse período, também, conforme havia acontecido com a lei mosaica, também os ensinamentos de Jesus começam a sofrer determinados desvios, determinadas adaptações, determinados ajustes para que pudessem ser vivenciados no mundo. A partir do momento em que as eclésias, as igrejas, os homens das igrejas, os chamados pais da igreja, vão começando a se associar ao Império Romano, começa a haver uma série de adaptações, conforme dissemos, uma série de ajustes, uma certa mistura ou uma miscigenação com várias doutrinas pagãs, e aquele ensinamento básico e relativamente, estou colocando entre aspas, relativamente simples de Jesus, começa a sofrer essas mudanças. 1.500 anos, coincidentemente, da mesma forma como havia ocorrido da primeira para a segunda revelação. 1.500 anos depois, século XIX, surge a terceira revelação, através do Espiritismo, através da codificação espírita. Mais uma vez, a espiritualidade se movimenta, se apresenta aos homens, dessa maneira mais ampla, nesse período, manifestando-se inicialmente de maneiras físicas, palpáveis, perceptíveis, para chamar a atenção, e posteriormente trazendo os aspectos filosóficos e morais associados a essa nova revelação. O Espiritismo tem muitos objetivos. O Espiritismo tem muitas metas, se a gente pudesse dizer assim. Uma delas, sem dúvida alguma, e o próprio Kardec, em várias obras, vai falar disso de maneiras diferentes, é recuperar aquele ensinamento original de Jesus, que ele vai chamar de moral cristã. Tão importante é essa moral para o Espiritismo, que no Evangelho segundo o Espiritismo ele chega a afirmar que a doutrina espírita, por si só, não tem nenhuma moral própria, nenhuma moral nova a ser apresentada. Que a moral de Jesus, revelada 1.500 anos atrás, na realidade 1.900 anos atrás, nessa época, era suficiente para a evolução moral do homem no estágio em que nós ainda nos encontramos. O que não deixa de ser um pouco triste para nós, se a gente pensar bem, né? Porque foram quase 2.000 anos a partir da proposta de Jesus, e quando os espíritos voltam a se manifestar, eles vão dizer assim, sobre a questão intelectual, sobre a realidade espiritual, há muita coisa a ser dita, há muita coisa a ser mostrada, há muita coisa a ser apresentada. Mas, no aspecto moral, nada de novo sob o céu. Nós ainda precisamos entender Jesus, compreender Jesus e aplicar os ensinamentos de Jesus. O Espiritismo, então, no seu aspecto moral, no seu aspecto de proposta de evolução moral para o espírito humano, nada tem a acrescentar àquilo que Jesus havia apresentado. Mas isso faz com que a gente volte à nossa questão original. Que ensino, que proposta é essa que a gente poderia chamar da moral cristã ou da moral de Jesus? Kardec vai ter um esforço razoável em estudar esses aspectos e coloca o seu trabalho, apresenta o seu trabalho no Evangelho segundo o Espiritismo. Logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, ele deixa claro que entre os vários aspectos a respeito dos quais os evangelhos podem ser abordados, seja ligados aos pontos que deram origem
às teologias, seja ligado aos fenômenos físicos, os chamados milagres, etc., etc., ele vai se concentrar no Evangelho segundo o Espiritismo, simplesmente, se a gente pudesse colocar esse simples entre aspas, no aspecto moral. E apresenta a moral de Jesus associada à revelação espírita, revelação a respeito da existência dos espíritos, da sobrevivência dos espíritos, dos fenômenos mediúnicos e outros tantos mais. Jesus, para o Espiritismo, então, e isso está lá desde o início, no Livro dos Espíritos, na questão 625, Jesus, para os espíritas ou para o Espiritismo, é o modelo e guia. Guia no sentido daquele que, sendo um espírito que já realizou o processo evolutivo pelo qual nós estamos passando agora, sendo considerado um espírito superior, ou talvez o mais superior entre os superiores que estiveram na Terra, sendo ele esse espírito, estando à frente nessa jornada evolutiva, ele tem toda a condição de nos guiar. Aquele que vai na frente, abrindo o caminho e mostrando o caminho pelo qual nós devemos seguir. Observemos que um guia não é o que carrega ninguém. Um guia não é o que faz a jornada por ninguém. Um guia não é o que fica cuidando de cada um que vem atrás. Um guia é aquele que apresenta o caminho com segurança, que desbasta o caminho à frente e permite que os que venham a seguir possam caminhar com mais segurança, pisar em solo já pisado, pisar em caminho já realizado. Esse é o papel de Jesus como um guia. E como modelo? Como modelo, o que nós temos de Jesus é a sua vida enquanto encarnado, apresentada na fonte primária que nós temos, que são os evangelhos. As atitudes de Jesus, o comportamento de Jesus, a forma como ele lidava com as situações, as coisas, as pessoas, serve para nós como modelo, como aquele exemplo que deveria ser copiado, que deveria ser compreendido, que deveria ser exercitado. Então, nos parece muito lógico que Jesus seja apresentado assim como o modelo e guia para nós espíritas, mas também para toda a humanidade. Nós observamos, então, que esse caminho que Jesus seguiu, esses exemplos que ele deu, na realidade, quando nós voltamos aos evangelhos, foi, de certa forma, codificado, porque se a gente fala que a doutrina espírita foi codificada por Allan Kardec, a gente pode, numa analogia, dizer que a mensagem de Jesus foi codificada pelos evangelistas que conviveram, ou aqueles que conviveram com os seus discípulos, foi codificada de tal forma que pudesse sobreviver a essa passagem do tempo, que é muito tempo. 2000 anos é muito tempo. Para sobreviver a essa passagem do tempo, Jesus se utiliza inúmeras vezes de parábolas, de analogias, de histórias. Vai colocar na sua mensagem vários exemplos que são simples para as pessoas daquele povo naquela época compreenderem, mas que também seriam compreensíveis para aqueles que viriam depois. No entanto, não só as parábolas, as analogias, mas muitos dos ensinamentos que estão no sermão, nos sermões ou nos ditos de Jesus
Se nós tentamos lê-los literalmente, muitas vezes a gente perde o sentido. Lembremos que essa é uma característica de todas as revelações espirituais. Os espíritos, principalmente os espíritos superiores, quando vão falar da realidade espiritual, não têm vocabulário, não têm palavras, não têm expressões para que possam descrever de maneira mais precisa e objetiva essas revelações, essa realidade espiritual. Por isso, não só na tradição cristã, nos evangelhos, mas em praticamente todas as obras de outras tradições religiosas, nós vamos encontrar histórias, parábolas, contos, tentando, através desse mecanismo, passar uma mensagem de caráter moral, passar uma mensagem permanente, embora o meio utilizado seja um meio transitório, que são as expressões humanas, os dialetos humanos, as línguas humanas, as palavras humanas. De tal forma que hoje nós, espíritas, quando retornamos aos evangelhos, precisamos estar atentos a essa questão. Os evangelhos, no sentido da mensagem de Jesus, para serem compreendidos de uma forma um pouco mais clara, precisam de uma chave. Consideramos, naturalmente, como espíritas que somos, que a doutrina espírita está plenamente capacitada a oferecer essa chave. A partir do momento em que nós compreendemos as questões da realidade espiritual, da reencarnação, dos mecanismos da desencarnação, da lei de causa e efeito, da questão da mediunidade, ou manifestação dos espíritos desencarnados entre os encarnados, e uma série de outros pontos que a doutrina espírita nos apresenta como sendo fatos, como sendo realidade, nós podemos retornar aos evangelhos e compreender de uma forma mais clara, embora ainda muitos pontos fiquem obscuros, vale a pena ressaltar isso, mas podemos observar e entender de uma forma mais clara algumas dessas passagens. Essa importância que Jesus tem para nós espíritas, ou para a doutrina espírita como um todo, é que nos liga a essa tradição dita cristã. Embora, muitas vezes, os próprios cristãos, compreendendo cristãos aqui como os profitentes das religiões ditas cristãs, catolicismo, protestantismo, as várias ramificações evangélicas, etc., etc., as religiões ditas cristãs, a maioria dos cristãos vai negar ou não vai aceitar que o espiritismo seja também uma doutrina cristã. Por quê? Porque, e essa é a nossa pergunta da noite, porque para eles, para os cristãos, o que é cristianismo é algo diferente daquilo que nós espíritas chamamos de cristianismo. Na realidade, nós espíritas estamos numa tarefa, ou deveríamos estar numa tarefa, de resgatar aquele ensinamento de Jesus, o ensinamento básico, inicial, original de Jesus, independente do título que ele recebeu posteriormente. Lembremos que Cristo é um título, o nome é Jesus. Nós estamos em busca do ensinamento de Jesus e não em busca da doutrina cristã baseada na ideia de um Cristo, um Messias, um enviado, que foi criada posteriormente a ele. De uma forma provocativa, inclusive, muitas vezes nós comentamos que nós, espíritas, precisamos de mais Jesus e menos Cristo.
Nesse sentido, espero que esteja claro para quem está ouvindo, nesse sentido de que a proposta espírita é recuperar, buscar essa essência da mensagem de Jesus enquanto ele esteve entre nós, e não a doutrina ou doutrinas posteriores a ele que foram organizadas por nós mesmos, homens encarnados. Neste sentido é que nós muitas vezes perguntamos: será que a gente ainda pode dizer que o Espiritismo é cristão? Essa pergunta parece ter uma resposta óbvia, e acredito que todos os espíritas que estão ouvindo vão dizer: claro que o Espiritismo é cristão. A nossa reflexão aqui nessa noite, muito singela reflexão, é no sentido só da gente entender que esse cristão, essa palavra ou essa expressão, não está relacionada às doutrinas cristãs, mas sim aos ensinamentos de Jesus. Seria ótimo se a gente tivesse uma outra palavra para se referir diretamente a Jesus. Mas jesuísmo, jesuíta, essas palavras são muito estranhas, né? Então continuamos falando em um espiritismo cristão, expressão inclusive usada por Allan Kardec mais de uma vez, sobre o espiritismo cristão ou sobre o espírita cristão. O Evangelho segundo o Espiritismo está repleto dessas expressões, até porque, lembremos bem, Kardec estava escrevendo para cristãos. Não havia uma quantidade suficiente de espíritas naquele período para ele já escrever para os espíritas. Então, na realidade, era uma mensagem direcionada basicamente aos cristãos e por isso essa expressão aparece tantas vezes no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a pergunta, muito mais no sentido de uma provocação para a reflexão, é nesse sentido. Podemos ainda considerar o Espiritismo como cristão? Claro, desde que fique claro para todos nós do que nós estamos falando. Estamos falando de Jesus. Não estamos falando da doutrina cristã ou das doutrinas cristãs que vieram após ele. Por que essa separação é importante, ou pelo menos essa distinção é importante? Porque nós observamos, e isso é um fenômeno muito natural, que muitas pessoas que chegam à doutrina espírita, às casas espíritas, aos centros espíritas, principalmente aqui no Brasil, vieram ou eram profitentes das religiões cristãs. E quando nós insistimos no fato de que o Espiritismo é cristão, é mais do que natural que essas pessoas, e eu me incluo entre elas, porque eu também vim de uma religião cristã, que essas pessoas busquem analogias no movimento espírita, na prática espírita, em relação às práticas que elas possuíam nas suas religiões de origem. Isso é um fenômeno que aconteceu desde o início do movimento espírita e que fez com que o espiritismo no Brasil tomasse uma feição eminentemente religiosa, quase que como uma ramificação de mais uma doutrina cristã. Não só isso, em termos, vamos dizer, filosóficos ou teóricos, mas também em relação às práticas. Muitas das práticas implementadas no movimento espírita no Brasil, de uma forma muito generalizada aqui, que estamos falando, muitas dessas práticas são adaptações diretas, às vezes sem nenhuma sutileza, de práticas trazidas das religiões cristãs. Não é um fenômeno novo. Aliás, é um fenômeno que é muito estudado, bastante estudado, pelo pessoal da antropologia, pelo pessoal da história, etc, etc. O mesmo aconteceu com o movimento cristão, com a chamada religião cristã.
quando nós observamos, e vale a pena a leitura, né? Observamos o trabalho de Leon Denis, que tem um livro chamado Cristianismo e Espiritismo, ou observamos o trabalho de Hermínio Miranda, que também tem um livro sobre essa questão do cristianismo do ponto de vista espírita, nós vamos observar que esse é um fenômeno relativamente comum e que nós observamos também acontecendo com o próprio movimento espírita. Nossa reflexão é no sentido de nós repensarmos um pouco isso. Quando a gente brinca, né, entre aspas, faz essa provocação de o quanto que o espiritismo é cristão ou de o quanto ele deveria estar associado a Jesus, é nesse sentido. Se nós voltamos aos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, nós não vamos ver nos evangelhos Jesus prescrevendo nenhuma prática especial, nenhuma obra especial, nenhum movimento especial, nenhuma doutrina superior ou inferior à outra. Pelo contrário, na conversa com a mulher samaritana, por exemplo, apenas para que a gente cite um exemplo, ele vai falar de um Deus, de uma adoração a Deus que não necessitaria de templo, não necessitaria de local determinado, não necessitaria de locais definidos como sagrados para que fossem destinados única e exclusivamente à adoração de Deus. É importante nós retomarmos essas questões. É importante nós se a gente puder, voltar a analisar essa vivência de Jesus, esse comportamento de Jesus, e o quanto o nosso movimento, tanto coletivo enquanto movimento espírita, quanto as nossas práticas individuais, enquanto espíritos individualizados que somos, o quanto elas estão alinhadas ou não com essa ideia que nós fazemos de Jesus. Apenas a nível de exemplo, vamos citar 3 questões para ilustrar o que nós estamos querendo dizer com essa conversa toda a respeito de Jesus. Pegamos 3 exemplos, óbvio, nos parece óbvio, né? A gente poderia pegar inúmeros exemplos. Esses 3 são apenas para essa ilustração da ideia que nós estamos querendo discutir agora. 3 exemplos do comportamento, da vivência, da prática de Jesus, conforme nós encontramos nos evangelhos. Teríamos várias outras possibilidades de pegar outros exemplos, mas esses ilustram bem aquilo que a gente está querendo dizer. O primeiro deles se refere à ideia da providência divina. Jesus, Deus, que Jesus vai apresentar, tem uma diferença bastante essencial do Deus que os judeus, que ele estava falando para judeus, que os judeus faziam, da ideia que os judeus faziam de Deus. O Deus do Antigo Testamento, chamado Velho Testamento, ou o Deus da tradição, era um Deus de justiça, conforme falamos. Era um Deus bom para aqueles que eram justos. Era um Deus bom para aqueles que andavam na linha, para aqueles que andavam segundo a lei, para aqueles que andavam segundo os ensinamentos dos profetas. Deus era bom para esses. Para os demais, Deus era um Deus justo, que punia com a enfermidade, com a doença, com a pobreza, com uma série de situações típicas de um mundo de provas e expiações como nós estamos. Então, era um Deus
se a gente pudesse dizer assim, no nosso ponto de vista agora, passado, 3.000 anos, mais de 3.000 anos, era um Deus muito humano nas suas concepções. Porque a ideia de Deus, lembremos sempre, é uma projeção em todas as épocas, em todos os povos. A ideia que determinada cultura, determinada civilização faz de Deus é sempre uma projeção humana, já que nenhum de nós detém o conhecimento da realidade divina. Então, essa projeção humana era desse Deus justiça. O Deus que Jesus apresenta é um Deus justo. Ele não nega que o paralítico, que o cego, que o enfermo, aquele que tem hanseníase, estão sofrendo a lei de justiça. Jesus não nega isso em momento nenhum. Muitas vezes, ao curar, ele vai dizer, vai e não peques mais, para que não suceda coisa pior, mostrando que o erro em relação às leis divinas, chamado pecado, o erro era a causa daquela doença, daquela enfermidade, daquela dor, daquele sofrimento. Jesus não nega essa questão da justiça, mas a amplia e apresenta um Deus que é amoroso. A figura do amor que Jesus usa, hoje nós usaríamos a figura da mãe. Mas lembremos que entre os judeus a mulher tinha um estado social muito difícil. Então Jesus usa a figura do pai, porque os pais amavam seus filhos, cuidavam dos seus filhos, permitiam que seus filhos crescessem, cobravam dos seus filhos, mas existia uma relação entre os judeus, a relação familiar é algo muito importante, muito fundamental. Jesus então usa a figura do pai e mostra que Deus, como pai, não é pai apenas dos homens, dos seres humanos. Jesus mostra essa paternidade divina, ou essa providência divina, se a gente quiser chamar assim, em todos os aspectos. Vai citar no sermão, por exemplo, os lírios dos campos, mostrando que é Deus que está cuidando deles. E se Deus cuida dos lírios, não vai cuidar dos seus filhos? Então, o Deus de Jesus é um Deus que cuida da natureza vegetal, animal, humana, espiritual. Está presente em tudo, cuidando de tudo, e ao qual nós, como criaturas dele, filhos dele, podemos recorrer quando nós precisamos. Essa ideia ampla de Deus não foi compreendida até hoje, inclusive por muitos espíritas, que continuam achando, pensando, visualizando Deus como um Deus de justiça. Aprendemos sobre a lei de causa e efeito, e para muitos companheiros é a única lei que rege o processo de evolução espiritual, esquecendo desse cuidado que Jesus nos apresentou, desse Deus que cuida conforme Jesus nos apresentou. Esse é um exemplo do que nós precisamos pensar ou repensar em relação ao conhecimento espírita que adquirimos. Um segundo exemplo, todo mundo fala, todo mundo cita, mas precisa ser mais estudado e mais praticado, é a questão da isonomia proposta por Jesus. Para Jesus, todas as pessoas são iguais. Não importa a condição moral, financeira, social, de gênero, nada. Não importa se é gentio, se é judeu, nada. Nada. Não importa se é publicano, se é pecador, se é fariseu, se é doutor da lei, nada. Jesus olha o Espírito, conversa com o Espírito, orienta o Espírito, sabendo que as nossas experiências, quando reencarnamos, são muito distintas, são muito difíceis, são muito desafiadoras. E a orientação dele é como vivenciar esse processo reencarnatório, mas pensando como espírito,
Por isso ele almoça com os publicanos, por isso ele cuida dos leprosos que tinham sido expulsos da cidade, por isso ele é acompanhado pelas mulheres e conversa com as mulheres, algo que era quase que proibido naquela época, porque Jesus não está vendo essa casca material que nós utilizamos. Jesus está conversando com os espíritas, com os espíritos, algo que nós espíritas ainda estamos precisando aprender. Porque mesmo em nosso movimento ainda encontramos muita discriminação, muita separação. Seja no sentido de achar que os, entre aspas, assistidos estão numa determinada condição de inferioridade, seja por achar que diferenças de gênero, de opção sexual, ou de profissão, ou disso ou daquilo podem distinguir as pessoas. Isso ainda está muito forte em nosso movimento e precisa ser repensado à luz da moral que Jesus propõe. E por fim, Jesus, talvez uma das suas maiores lições, sendo um espírito que já não precisava de estar na Terra, de encarnar mais no mundo inferior, porque em relação à condição de Jesus, a terra como provas e expiações é um mundo inferior que não precisava, sacrifica-se no sentido de um ato sagrado de vir à terra, encarnar-se, utilizar-se de um corpo físico, material, grosseiro, a fim de transmitir in loco essas lições e esses exemplos. Essa é talvez uma das questões mais importantes nas quais nós espíritas precisamos refletir. Jesus é um espírito superior, muito superior. Mas quando está encarnado, é um ser humano. Chora quando Lázaro é tido como morto, embora ele soubesse que Lázaro não estava morto, mas ele chora. Ele ri com os discípulos, participa das festas dos judeus tradicionais, conversa com os homens nas sinagogas, chora, ri, sangra, sofre, sente dor no Calvário. É um ser humano. Não vive uma vida de santo. Não vive uma vida de Deus encarnado. Vive uma vida humana. Um ser humano superior, porque ele é um espírito superior, mas uma vida humana. E nós encontramos muitas vezes amigos e amigas espíritas que querem viver a santidade na Terra, que veem no corpo físico uma espécie de defeito, de limitação, de sujeira, de pobreza. A experiência física precisa ser melhor compreendida. A reencarnação precisa ser melhor compreendida. E nada melhor para nós vivermos a nossa reencarnação de maneira mais ampla do que observarmos como Jesus viveu a encarnação dele. Mas nós, muitas vezes, de novo, passamos batidos. Julgamos Jesus de um ponto de vista de espírito fora da terra, de um espírito quase divino. E aí nos afastamos do básico do que ele quis ensinar, que era como viver como espírito estando no mundo, sem ser do mundo. Observemos então, e essa é a nossa proposta para a reflexão da noite, que nós efetivamente precisamos, nos nossos estudos, nas nossas reflexões, nos nossos grupos, nas nossas casas espíritas, trazer mais Jesus para a nossa vivência. Enfim, se Jesus é tudo, para que o Espiritismo?
Espiritismo serve para fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Eu só posso estar falando do que eu estou falando hoje porque eu aprendi com o Espiritismo. Nós só aprendemos com o Espiritismo. Sem o Espiritismo, nós continuaríamos naquela visão, de certa forma, limitada que nós tínhamos de Jesus. Papel da doutrina espírita, então, um dos papéis, um dos objetivos fundamental, deveria ser para todos nós revelar efetivamente quanto nós ainda somos necessitados de Jesus. Precisamos, sim, cada vez mais e mais, de vivenciar Jesus nos nossos estudos e nas nossas vivências. Eu agradeço a todos que tiveram a paciência de acompanhar até aqui. Agradeço a todos os amigos que têm nos acompanhado, nos auxiliado nos estudos. Voltamos a agradecer aos companheiros e companheiras do Centro de Estudos Espíritas Garcia pelo convite, pela oportunidade da reflexão e continuamos desejando que essa paz de Jesus possa envolver a todos nós. Uma boa noite a todos e fiquemos em paz.